Olá chicos, buenos dias, como estão? Então vamos lá para a nossa aula dessa semana, que essa semana vai ser uma aula um pouco diferente, tá certo? É diferente e um pouco também explicativa, né? Expositiva. A gente vai, inicialmente, eu vou apresentar para vocês o que é esse folder de campanha social e no final vocês vão entender que a gente vai ver uma atividade prática que a gente vai fazer essa semana, tá certo? Então, bora lá. Primeiro, folder é esse impresso, tá? Um impresso pequeno, direto e claro, que a característica principal dele é que ele é dobrado. A gente dobra ele para poder obter a característica específica dele. E dentro dele existem informações que ele tem como público-alvo determinadas pessoas, determinados setores. Então a gente também tem que lembrar disso. Outro ponto importante é que o folder ele vai ter que ter as características específicas dele. A gente vai ter que entender um pouquinho essa parte específica. Antigamente ele era chamado de prospecto, certo? Depois é que ele passou a se chamar de folder e ele surgiu dentro dos meios de comunicação e publicidade como uma ferramenta de se fazer marketing e propaganda, seja de produtos, sejam de instituições, sejam de campanhas que determinadas empresas ou órgãos fossem fazer, para alcançar públicos diferentes. Muitas vezes, assim, aquelas pessoas que não gostam de assistir, de ler jornal, então com o folder seria mais claro. Então existem algumas características específicas dos folder, tá certo? Além dele ser dobrado, certo? Ele possui uma linguagem direta. É como se diz, a gente tem que ser claro naquilo que a gente quer dizer. A gente não pode ficar colocando informações demais. As informações têm que ser claras e objetivas. Tá certo? Por quê? Porque isso não pode fazer o nosso leitor cansar. A gente não pode dar a ele uma leitura cansativa. Tem que ser aquela leitura dinâmica, aquela leitura proveitosa, boa de se fazer. Então, o folder ele é dobrado conforme a sequência de argumentos, ou seja, conforme você quer que o seu leitor vá lendo, é que você vai colocando as informações nas dobras deles. Lembrando, o folder ele tem no mínimo uma dobra e ele pode ter também duas, que é o tamanho de uma folha de ofício, né? As informações têm que ser claras, diretas e tudo mais. Aqui são os diferentes tipos de folder que a gente pode encontrar aí nos meios de comunicação e de publicidade. Existem os folders turísticos, que são aqueles para falar sobre pousadas, pontos turísticos, hotéis e tudo, para tentar chamar os seus hóspedes. Existem o folder bancário, que é aquele para mostrar informações de serviços, taxas, em que bancos eles oferecem. Existe o folder institucional, que a gente pode relacionar também a instituições educacionais. Se a gente fosse fazer campanhas publicitárias sobre instituições, universidades, né, faculdades, a gente iria usar ele. Existe também o folder comercial, que são aqueles que algumas empresas usam para falar sobre um produto específico, tá? Para falar apenas sobre um produto. E existem os folders de orientação de saúde, que são aqueles de campanhas de saúde que as secretarias de saúde ou as secretarias de saúde estadual fazem para tentar alcançar aquilo. Por exemplo, a gente saiu agora do Outubro Azul. Estamos entrando no novembro, não, do Outubro Rosa, desculpa, e estamos entrando agora no Novembro Azul, tá certo? Então, existe aí nesses momentos as campanhas de saúde que as secretarias fazem e elas entregam esses tipos de materiais, tá certo? Então aqui só alguns tipos de folder. Já partindo para a nossa atividade, já passando por tudo aquilo que a gente já viu, nossa atividade ela vai ter como intenção o quê? Fazer uma campanha social para arrecadação de materiais de higiene pessoal para os abrigos de idosos, certo? Daqui de Sumé. Então, no primeiro momento, vocês vão fazer um folder em grupo. Os grupos eu vou apresentar a vocês como é que ficou cada grupo. Esses folders
eles vão ter que estar em espanhol, certo? A escrita dele vai ter que estar toda em espanhol. Então, se ele for estar em espanhol, vocês vão ter até a próxima sexta-feira, dia 12/11, para me mandar uma cópia, tá certo? Para eu fazer uma análise, se vocês podem mudar, se tá legal, antes de vocês imprimirem, tá certo? Antes de vocês fazerem essa impressão desse folder. Por que até sexta? Porque na semana seguinte a gente já vai estar com o calendário de divulgação dessa campanha na escola. Vocês vão passar de sala em sala entregando esses folders para os alunos e automaticamente fazendo a explicação da campanha. Por quê? O folder vai estar em espanhol, mas vocês vão ter que fazer essas divulgações em sala em português para explicar aos alunos o porquê da campanha, tá certo? Porque esses alunos que vocês vão fazer essas divulgações são aqueles em que vão fazer a doação dos materiais, tá certo? Para a gente fazer essa entrega lá na última semana de aula, lá no abrigo dos idosos, tá bom? Então, os grupos eles vão ficar dessa forma, por dia, tá certo? Exatamente por grupo. O grupo 1 da segunda e o grupo 2 da terça-feira. Então, vocês vão se juntar nesses grupos, certo? Vão se reunirem. Vocês podem se reunir em um local, ou vocês podem criar um grupo no WhatsApp e todo mundo tá trabalhando junto, certo? É em grupo, não é individual. Então, não só vai ser só um aluno que vai fazer e os outros vão ficar se escorando. Não. Depois eu vou passar perguntando o que cada pessoa do grupo fez. O que foi que cada um fez dentro do grupo, tá certo? Então, a importância do grupo inteiro trabalhar. Lembrando que só até sexta-feira que vocês precisam me mandar para fazer essa análise, tá bom? Então, olha, aqui eu fiz para vocês um exemplo, né? Um exemplo de folder, mais ou menos, que a gente pode fazer. Esse fui eu que fiz, tá certo? Para explicar a vocês sobre a campanha. Aqui a capa, eu usei imagens, eu usei diferentes tipos de fonte, que é isso que um folder ele pode apresentar. Em apenas arquivo, eu posso usar fontes diferentes, porém fontes que combinem, que elas conversem entre si, e cores também distintas. Lembrando também que são cores que elas vão ter um diálogo, elas vão manter um diálogo ali. Então, eu usei texto, eu usei cores, as cores que eu usei aqui foi dentro das cores da escola, tá certo? Ali para manter aquele padrão da escola, porque como faz parte de uma campanha que envolve também o nome da escola, certo? Mesmo sendo vocês que vão fazer, ela envolve a escola. Então, eu achei legal trazer esse folder dessa forma, tá certo? Para ficar algo aí mais dinâmico e identificado a escola, tá? Então, semana que vem a gente já inicia essas divulgações. Então, até sexta-feira, vocês precisam me mandar para fazer uma análise. Para eu fazer uma análise mais ou menos do material, para dizer se tá legal ou não, tá bom? Então, se reúnam em grupo. Se quiserem uma reunião presencial, façam. Se acharem melhor fazer um grupo, e cada um vai ali divulgando um tipo de fonte, um tipo de cor, um tipo de imagem, como vocês podem fazer, façam também. Lembrem-se, a dedicação de vocês é o que vai contar também, certo? A dedicação e o compromisso. Essa atividade vai ser a atividade de encerramento do nosso ano. Ela vai valer até 7 pontos, tá certo? Até. Os outros 3 pontos vão ser o quê? Mini Enem, atividades de casa, ou atividades de sala também e participação, tá? Então, para completar a nota, ok? Não esqueçam, gente, tá bom? Então, qualquer dúvida, só mandar mensagem que eu estou à disposição de todo mundo. Cheirinho!